Bolsonaro de molho. Carlos, a direita quer seu pai morto. E agora eu quero saber que direita é essa. Quem quer o Bolsonaro morto? É muito grave quando um filho que é meio porta-voz do pai, cuida de suas redes, faz uma afirmação como essa. Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou exames hoje de manhã que apontaram uma intensa esofagite com processo inflamatório, erosões, mucosas e gastrite moderada. Ele passou por uma endoscopia digestiva no Hospital DF Star, em Brasília, e deve passar por um tratamento medicamentoso. A informação foi divulgada no boletim médico e compartilhada no perfil do ex-presidente. Mais cedo, Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele já haviam publicado orientação de que o ex-presidente deveria permanecer em repouso doméstico durante todo o mês de julho. Vai ficar todo mês de julho, saiu uma nota, né, e tal, o médico resolveu dar o ultimato, depois ele se sente mal em Brasília, né? O Bolsonaro ouviu que as recorrentes crises de soluço que vem enfrentando são fruto de uma esofagite provocada pelo uso prolongado de sonda no pós-cirúrgico do procedimento. Olha, deixa eu dizer uma coisa, falei hoje já e eu não desconfio da doença do Bolsonaro, eu acho que ele realmente até perdeu peso, está com um ar meio assim. Agora, no bolsonarismo se mente muito, né? A verdade é só um intervalo entre mentiras. Então, a minha função é pensar com vocês, porque senão não serve para nada. Não é? É pensar. No domingo, estava fazendo plano para dominar o mundo. Vamos dominar o mundo, 50% só para o PL, mais 50% para os outros. E vamos ter governo paralelo, mesmo que seja um presidente de direita, nós vamos mandar mais. Agora está internado. Como está na reta final do julgamento e vai ser condenado e vai ser preso, e mesmo sem estar condenado, está, digamos, em reclusão domiciliar, a análise objetiva e óbvia é que, caso seja preso, vão pedir a prisão domiciliar. Eu estou contando alguma novidade? Acho que não, né? Não estou contando nenhuma novidade. É evidente que eu sou obrigado a fazer essa afirmação. Certo? Por uma questão objetiva. Agora, o Carlos, escrevendo daquele modo dele, na língua que ele escreve, que é uma língua estranha. Sim. Ele não usa glossolalia. Sim. Glossolalia é a língua aquela de quando baixa o Espírito Santo e a pessoa fala palavras que não têm sentido. Vocês já devem ter visto isso em algumas manifestações religiosas que começam que seria o Espírito Santo. Mas a língua do Carlos é um pouco estranha também. Por exemplo, ele tropeça nos pronomes oblíquos, mas eu sou obrigado a reconhecer que esses erros que ele comete hoje têm sido muito frequentes na imprensa também, né? Infelizmente. E aí, ele falou o seguinte nas redes, vamos para o negrito aí, meninos, vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Meu pai está literalmente se matando depois de terem tentado matá-lo. A quantidade de gente que se diz de direita, vindo em seu perfil há um bom tempo torcendo pelo pior, é realmente muita maldade. E a inércia dos outros é reveladora. Isso sempre foi assim, mas ultimamente está me fazendo ainda mais mal, porque se vê o movimento orquestrado frente a uma cirurgia de mais de 10 horas em menos de cerca de 2 meses. E pensar que querem a morte de quem os possibilitou ter um mínimo de voz. Força, Pai, tenha piedade, Senhor. Parabéns, Lucas, porque você sabe que eu tentei ler isso hoje e tal, eu não consegui, eu errei o ritmo. É difícil. Você conseguiu. Olha, vai virar especialista em língua carlista. Não sei se eu estou pronto para isso. Lucas Poliglota Vai dar entende aula. a língua do Carlos. Bom, como vocês viram aí, tem frente a uma cirurgia, se A está com H, né?
E também ele diz, e pensar que querem a morte de quem os possibilitou ter o mínimo. Não, Carlos, lhes possibilitou. Possibilitou a eles, querido. Não os possibilitou. Mas isso aqui na imprensa virou mato também, é preciso dizer. Né? Carlos está pronto para trabalhar em alguns jornais. Deixa eu falar uma coisa. A morte do Bolsonaro interessa à esquerda? Por que interessaria? Não, né? E é o próprio Carlos que está dizendo que interessa a quem? À direita. Como é que é? Maldade, inércia, que se diz de direita vindo em seu perfil há um bom tempo torcendo pelo pior. E quem são as pessoas torcendo pelo pior? Segundo eles, são aquelas a quem o pai possibilitou ter voz. De novo, se eu não falo tudo aqui, para que eu vou fazer o programa? Né? Se eu não faço análise completa. Quem não tinha voz e passou a ter voz com Bolsonaro? E hoje é o candidato predileto. Hein? Quem é? Da direita. É claro que é um ataque ao Tarcísio. Que, aliás, o Eduardo já fez também. A direita está doidona para impor o Tarcísio ao Bolsonaro. Se vai conseguir impor ou não, e a gente viu o Tarcísio no domingo se colocando como candidato, falando como candidato e tratando o Bolsonaro como coisa do passado, ainda que ele puxando o saco. Isso é análise. Isso não é opinião. Será que o Bolsonaro vai apoiar algum nome que não tenha o sobrenome Bolsonaro? Tô achando difícil. Mas aí o Carlos diz, é por isso que estão torcendo para ele morrer antes. Eu, por fatores distintos e combinados, rezo para que sobreviva e fique bem. De verdade. E é uma reza que tem um fundamento religioso, claro, mas também institucional. Né? Aí fica para a interpretação da galera. Não é mesmo?